Na Alemanha existe um time que luta contra todos os preconceitos, combate o nazismo e ainda curte muito um rock and roll. E ainda é um dos times mais alternativos do mundo, né? Já organizou Copa do Mundo, seleções que não existem, né? Tem umas rivalidades ali muito exóticas ali na Alemanha. Exato, é o São Paulo, um time que vai ser o tema hoje do Europa Alternativa, né? E a gente vai falar da torcida do time, que é muito famosa, também numa parte que poucos comentam aí, que é a parte do futebol em campo, né? Do futebol jogado. Vamos lá, depois da vinheta. Antes de falar dessa camisa do São Paulo, quero falar da camisa que eu tô vestindo, que é da Vestiário Company, nossa nova parceira de camisetas. É uma loja muito legal, com camisas estilosas sobre futebol, como essa que eu tô vestindo. Você pode entrar no Facebook, no Instagram, no site da Vestiário Company e comprar as camisetas com desconto. Você usa lá o cupom Última Divisal, você vai ter 10% de desconto e vai fortalecer aqui a nossa parceria. Essa camisa do Salah, particularmente, é muito legal. Né? Exato. E lembrando que temos também o Padrim, né, agora, o padrim.com.br/Última Divisão. Se você gosta aqui do nosso canal, do nosso trabalho, você pode contribuir a partir de R$2. E pode ganhar alguns benefícios, né, alguns prêmios. Pode participar, né, do canal, dependendo de como você contribui. Você pode aqui participar dos nossos roteiros, aparecer nos nossos vídeos, inclusive. Exato, né? Então entra lá no padrim.com.br/Última Divisão para ver ali as opções que temos disponíveis. Esse programa é o Europa Alternativa. Aqui você escolhe um time e a gente coloca várias histórias aqui, curiosas, diferentes, né, sobre aquele time específico. A gente já fez sobre vários times grandes, também já fez sobre times alternativos. Então, deixe sua sugestão aí nos comentários sobre qual time você quer aqui. A gente está sempre contando quais times estão sendo mais sugeridos. Por enquanto tem bastante pedido por Manchester United, Napoli, Atlético Bilbao. Então esses são os times que podem aparecer no próximo vídeo. Mas, claro, se você deixar seu comentário, de repente pode aparecer outro time nos próximos vídeos. Mas vamos lá, hoje é dia de falar do São Paulo. A primeira coisa que grande parte das pessoas já sabem sobre o São Paulo, a coisa mais famosa é que o time é antirracista, antinazista e anti-homofóbico. Isso está no estatuto do clube, né, decretado, e não fica só no papel. O time de fato luta por esses conceitos, né, e tem várias atitudes que exemplificam bem isso, né, por exemplo... O presidente, né? Ele teve um presidente faz pouco tempo que era homossexual assumido, né? Ele fazia parte da parte cultural ali da cidade, etc. Né? Inclusive foi importante na gestão dele que o time subiu, né, para a primeira divisão, né, para a Bundesliga, recentemente. Né? Teve também o primeiro negro a jogar profissionalmente na Alemanha. O nome dele está aqui embaixo. Ele é um togolês que ele ficou muito famoso até ali na época, porque chamou muita atenção o fato de ter um negro ali no meio do futebol alemão. Realmente as pessoas estranhavam. Ele disse que as pessoas estranhavam realmente ali ter aquela presença, aquele contato, né? Na época, uma coisa que hoje em dia é tão normal, né? E naquela época realmente dá para entender por que era tão estranho, e o São Paulo levantou essa bandeira, né? Também é um time anti-homofóbico, você vê até nos uniformes do clube, tem colocado alguns detalhes com a bandeira do arco-íris, né? Para levantar essa bandeira realmente, né? Enfim, são várias atitudes que realmente mostram essa postura do time. E outra atitude legal da torcida também é sempre abraçar os refugiados, né, mestre? Ele é uma torcida que realmente toma ações sociais em prol disso. Nessa última crise que teve dos refugiados na Alemanha, né, eles foram... A torcida inteira, né, abraçou ali a causa dos refugiados. Inclusive o São Paulo, ele apoia um time, né, que chama Lampedusa, FC Lampedusa, que faz referência, né, a uma ilha ali no Mediterrâneo, que é a parada ali que os refugiados do Mediterrâneo, do norte da África ali, né, eles param ali para depois ir para a Europa ali, né. E tem esse time Lampedusa, né, que é apoiado pelo São Paulo, um time amador, e que só tem refugiados de todo lugar do mundo aí, etc. Exato, bem legal. O Ponteiro Esquerdo, um projeto bem legal que a gente gosta bastante, né, do nosso parceiro, fez 2 reportagens super legais sobre o São Paulo e sobre o Lampedusa. A gente vai colocar aí na descrição para você ver também, conhecer mais sobre o Lampedusa, que é bem legal. Mas enfim, toda essa história dessa ação da torcida deixou o time muito famoso, né, por essas questões sociais, né, questões que estão muito em voga, cada vez mais fortes, né, inclusive no Brasil.
e tornou o São Paulo uma referência sobre esse tipo de assunto. Tanto que recentemente o UOL fez uma matéria também muito legal, que entrevistou o presidente do São Paulo sobre as polêmicas em relação ao Jair Bolsonaro, né, candidato a presidente do Brasil, envolvendo todas essas questões, né, de racismo, homofobia, e aí o presidente do São Paulo criticou, disse que provavelmente se o time fosse brasileiro estaria contra, né, o Bolsonaro, estaria, enfim, se adaptando à campanha, né, contra o Bolsonaro. Bom, é importante lembrar, né, como começou essa fama do São Paulo, né, que tipo, nos anos 80, né, em Hamburgo, né, começou a ter muita ocupação, né, daquelas coisas dos squats, né, squats? Uhum. E naquela região central de Hamburgo ali, né, que não era muito valorizada, etc., começou a ter uma efervescência cultural ali também por conta disso, né, muitos jovens estavam lá. E a região ali naturalmente é boêmia, né, já Sim, tem o Distrito da Luz Vermelha. Exato, tem uma né? vida noturna bem agitada, digamos assim. E, enfim, aí o time acabou abraçando, né, essa galera, essa cultura. E a galera resolveu abraçar o time, exatamente, né? Ocupou o time, né, praticamente. Inclusive tem a história da bandeira, né, do pirata, né, do Jolly Roger, né, é muito simbólico, né, porque a história que conta, né, que eu acho que é verdade, né, porque parece muito real, assim, tipo, era um cara que é um torcedor meio símbolo ali, meio torcedor folclórico, tava bêbado, voltando do jogo, achou uma bandeira lá, pegou ela e foi no jogo seguinte, deu certo, o time venceu. Uma bandeira pirata, né? Aquela bandeira com a caveira, né? Famosa, preta, que se tornou muito famosa, né? Hoje em dia é quase tão famosa, ou até mais famosa para algumas pessoas do que o próprio escudo do São Paulo, né? Que tem a igreja e tal, e aquele símbolo ali se tornou famoso e virou até um case de marketing pro São Paulo, né? Porque tá em todos os produtos oficiais. E aí foi tudo meio por acaso, né? Coisa de bêbado, né? Tipo... Exatamente. Que é coisa da cidade ali, né? De Hamburgo ali, né? Exato. Bom, outra coisa que não pode faltar, né, nesse vídeo do São Paulo é falar sobre rock, né? Porque o time é o time mais tipo, rock and roll do mundo, talvez, né? Eles entram no estádio, né? Com o time entra no estádio, tocando Hells Bells do AC/DC, e sempre que sai um gol, toca a Song to the Blur. Uhul! E além do time homenagear várias bandas, tem várias bandas que homenagearam o time. Né? Algumas bandas até fizeram músicas com o nome do time, enfim, chamando eles de Piratas da Liga, exaltando a história do time, bem legal. Tem uma banda que é uma das bandas mais famosas, dessas que são fãs do São Paulo, que é o Bad Religion, que já teve uma relação tão próxima ali com o São Paulo que chegou até a jogar contra um time de veteranos, né, do clube, né? Foi uma partida beneficente, inclusive. E no Brasil, uma banda também que já é declarada fã do São Paulo é o Dead Fish, por causa do vocalista, o Rodrigo, que inclusive usa a camisa do São Paulo nos shows. Agora falando mais sobre campo, falando mais sobre bola, jogo do São Paulo, vamos explicar, né, que o São Paulo é um time que não está muito acostumado a ficar na primeira divisão, né? É um time realmente mais acostumado à segunda divisão, só chegou na primeira divisão da Bundesliga em 77 pela primeira vez, né? E o máximo de período que já ficou ali na primeira divisão foi por 7 temporadas, né? Então tá sempre caindo, quando chega na primeira divisão cai, aquele famoso time ioiô, né? Mas nesse século a maior glória do time foi quando estava na primeira divisão ali em 2001, 2002 e pegou o Bayern de Munique, time que tinha acabado de ser campeão do mundo, tinha o Oliver Kahn no gol, enfim, vários astros, né? E conseguiu vencer por 2-1, aquilo foi realmente encarado pela torcida do São Paulo como um título mesmo, né? E a ponto deles terem feito até uma camisa especial, né? Que é essa que o Messi está vestindo, o Weltpokalsieger Besieger, que significa vencedores dos campeões do mundo, né? Porque eles se consideravam, né? Passaram a se chamar, inclusive, como vencedores dos campeões do mundo. Afinal, aquele feito foi realmente histórico. Por 2-1, aquele 2-1 virou marca, produto para todo lado lá em São Paulo, né? Quando o time é pequeno, você tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Essas oportunidades. Exato, mas naquela temporada o time acabou sendo rebaixado e começou a ter dificuldades, né? Inclusive, essa camisa, né, o Retter, né, que seria tipo meio para salvar pedido de ajuda para salvar o time, né? Porque em 2003 o
São Paulo entrou numa crise financeira ali, tipo, muito grave ali, quase correu o risco de fechar ali. Mas ele fez essa campanha, né? Começou a vender camisas, né? Começou a vender vários produtos assim para os torcedores. Eles faziam uma campanha bem forte para vender essa camisa, assim, especificamente bem barata, mas eles vendiam assim, forçando as pessoas a comprar a camisa, né? Para realmente angariar esses fundos aí e, enfim, sustentar o time de alguma forma. Né? E deu certo, viu? A torcida abraçou, né, essa causa, sim, ajudou o time a se reerguer, né? Exato. Teve até um amistoso, né, contra o Bayern de Munique, que acabou ajudando também o time naquela época, um amistoso beneficente. E aí, aos poucos, o time se reconstruiu e voltou para a primeira divisão, como eu disse, em 2010, 2011. Lá a equipe voltou à primeira divisão da Bundesliga e até teve bons momentos ali, mas caiu, né, de produção na reta final do campeonato, acabou sendo rebaixado mais uma vez e o último jogo foi até vexatório, o time perdeu de 8-1 pro Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique a gente já fez um vídeo aqui, né, mestre? Exato, falando exatamente dos vexames, né? Exato. A gente falou do São Paulo, né? Mas tem outros vexames aí do Bayern de Munique que vale a pena dar uma olhada. Bom, e o time assim com tanta personalidade, né? Logicamente tem assim, suas rivalidades, né? Um dos principais talvez é contra o Hamburgo, né? Que é o time da cidade, né? É a maior. Tem o derby, né? E o Hamburgo tinha aquela coisa, né? Aquela pecha de ser um time dos ricos, né? Da elite, que nunca caiu de divisão, né? É um time muito maior, que tem vários títulos, né? Já disputou o final de Mundial, enfim. Até que em 2018 aconteceu, né? Aconteceu a crise ali do Hamburgo, caiu para a segunda divisão e os dois times se enfrentaram ali em 2018, né? O primeiro jogo foi 0-0. E eles vão ter outro jogo, né? Jogo do segundo turno, né? Então, em março, promete ser um jogo até mais quente, né? Quando o São Paulo estava na primeira divisão, lá em 2011, ele chegou a vencer o Hamburgo, né? E isso é um caso raro ali na história dessa rivalidade, né? O São Paulo vencer, é um time muito mais modesto e logo na primeira divisão, né, conseguir esse feito realmente foi muito importante naquela época, né? Tem mais algumas outras rivalidades ali do São Paulo, né? Rivalidades menores, mas que existem, né? Tem, por exemplo, contra o Hansa Rostock, tem uma rivalidade por essa questão política, né? O São Paulo é um time naturalmente mais de esquerda, né? O Hansa Rostock é um time muito mais de direita, inclusive com neonazistas, enfim, é um time mais radical, com uma vertente política diferente, né? E aí quando eles se enfrentam sempre tem algum conflito. Em 2011 chegou a ter protesto da torcida jogando bananas nos jogadores do São Paulo, ofendendo, aí teve briga entre torcidas depois, enfim, várias cenas lamentáveis realmente. E outro clube que a gente pode dizer que tem um pouco de rivalidade com o São Paulo, mas que é uma coisa bem recente, é com o Red Bull Leipzig, né? Um time da empresa, né, da Red Bull. Exato. E o São Paulo chegava a não colocar o escudo do Leipzig ali na tabela, né, no site, nas redes sociais, tudo porque critica muito a forma de existência do Leipzig, que é um time empresa, né? Aquela corporação, né, tomando conta de um time de futebol, exato. Né, e o fato do São Paulo ter toda ali na ala mais radical ser contra o futebol moderno, então é natural que ele odiasse o Leipzig, que agora é um time de primeira divisão, os times já não se enfrentam mais, mas é uma rivalidade, uma rixa que existe. Mas pra ser justo, muitos times ali da primeira divisão também não gostam do Leipzig, né? Sim. Ele é o time mais odiado, com certeza, da Alemanha. E apesar do São Paulo ter jogadores de várias nacionalidades, não é tão comum assim a gente ver brasileiros lá no São Paulo, né? A gente deu uma pesquisada, encontramos registros de apenas 6 jogadores brasileiros que já defenderam o São Paulo. São eles Leonardo Manzi, que jogou ali entre 89 e 96, foi um dos jogadores que teve a passagem mais marcante pelo São Paulo, dos jogadores brasileiros, né? Teve também o Emerson Luiz e o Daniel Franco, que jogaram durante a década de 90 no São Paulo. Aí tem o Marcão também, um atacante, né, que não é aquele do Atlético Goianiense, de 2001 a 2003. Nascimento também, e o Chris Maicon, que jogaram 2002 a 2003. Bom, a gente mencionou no começo, né, que o São Paulo organizou uma Copa do Mundo de países que não existem, né? A gente vai explicar direito o que é isso aí. São seleções que não estão filiadas à FIFA. Né? Exato, esse é o termo certo. E foi justamente em 2006, né? Foi quando teve a Copa da Alemanha, né? Exato. O São Paulo aproveitou, né, a ocasião e chamou aí essas seleções para jogar
no estádio Millentor Stadium. Todos os jogos aconteceram lá, né? As equipes que participaram foram a República de São Paulo, que na verdade era o time de São Paulo, né? Gibraltar, Tibete, Chipre do Norte, Zanzibar e Greenland. O São Paulo fez uma campanha boa, conseguiu passar na fase de grupos ali, né? Eram 2 grupos de 3. São Paulo passou em primeiro lugar, mas aí acabou caindo na semifinal para o Zanzibar. E aí o campeão acabou sendo o Chipre do Norte, que é o time que fez uma boa campanha recentemente na CONIFA, né, que é a organização que existe hoje em dia de seleções assim, seleções não filiadas à FIFA, né, fez uma Copa do Mundo recentemente, 2018, e o Chipre do Norte foi vice-campeão, né, bem interessante. É um país ali que está buscando independência e já tem um time aí que está se mostrando forte nessas competições. Pelo menos entre eles é forte. As competições alternativas. Esse foi o Europa Alternativa sobre o São Paulo. Se você quer ver o Europa Alternativo sobre qualquer outro time, deixe seu comentário aí, a gente está de olho e está contabilizando os votos de vocês. E se você curtiu, claro, se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like no nosso vídeo e compartilhe, né? Aí lembrando também sempre que a gente tem um padrinho, né? Pra, se quiser ajudar a gente a melhorar o canal, né? Daquele upgrade, padrim.com.br/última divisão. Dá uma olhada lá, vê as opções que tem de assinatura. Exato. E lembrando também da nossa parceria com o Vestiário Company. Entre lá, veja as redes sociais, veja o site da Vestiário Company e compre com 10% de desconto usando o cupom Última Divisão. É isso, né? Até a próxima.